Boa tarde, gente! Tá tudo bem aí com vocês? Sim ou não? Bem-vindos à Feira do Livro de Joinville mais uma vez. Pessoal, quem está chegando, ó, tem cadeiras vazias aqui na minha esquerda, ok? Quem está chegando, pessoal, a galerinha que está aqui no meio, aqui, ó, cadeiras vazias na minha esquerda, alguns lugares disponíveis também aqui na direita, tá bom? Venha com calma, se acomode para aproveitar a próxima atração. Muito bem, vamos receber uma convidada especial, na verdade são dois convidados especiais para essa tarde, mas eu quero apresentar inicialmente para vocês a Ana Maria Machado, ela que é escritora, jornalista, pintora, professora, tradutora, com um doutorado em Paris, com uma tese sobre Guimarães Rosa, com o título O Recado do Nome. É um dos nomes mais conhecidos e reconhecidos da literatura brasileira, pertencendo à Academia Brasileira de Letras, da qual já foi presidente. Vamos receber Ana Maria Machado, por favor, na Feira do Livro. Também teremos um convidado especial, Léo Cunha, escritor, jornalista, professor, tradutor, especialista em literatura infantil, mestre em ciência da informação e doutor em artes e cinema. Uma salva de palmas, pessoal. Bem-vindos. Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um dia da Feira do Livro de Joinville. Nesse palco, né, com essa plateia lotada para assistir Ana Maria, né, nossa grande escritora. Ana Maria foi uma das escritoras que eu mais li ao longo da minha vida, né, inicialmente só como leitor, depois também como escritor. Então é um grande prazer estar aqui fazendo a mediação da mesa dela. Nós vamos fazer da seguinte maneira, pessoal. Como é muita gente, eu vou pedir para todo mundo fazer o máximo de silêncio possível para a gente conseguir escutar, né, a fala da Ana e também as perguntas de vocês. Inicialmente, a Ana vai falar um pouco sobre o trabalho dela e a presença dela aqui. E depois vai ter duas pessoas do evento com microfones circulando para ouvir as perguntas do público. Nós vamos pedir para as perguntas serem bem diretas, né, e curtas, para dar tempo de muita gente perguntar e também dar tempo da Ana responder a todo mundo que tiver curiosidade. Tá bom? Bem-vindos todos. Bem-vinda, Ana Maria. Prazer estar aqui com você. Muito boa tarde. Obrigada, Léo. Obrigada a vocês todos que estão aqui. Que beleza de ver essa plateia. Eu estou muito contente de estar de volta em Joinville mais uma vez. Ana, está pedindo para falar mais. Para essa festa linda. E acho que vocês que estão aqui, a maioria já leu algum livro meu, porque vocês escolheram vir para cá. Então, vai ser uma oportunidade da gente poder conversar sobre o que vocês leram e fazer perguntas que vocês queiram fazer e eu poder responder. Olha que beleza, ó, tanta gente mostrando os livros aí. Eu começo dizendo que eu, quando era criança, adorava história. Adorava ouvir história quando me contavam. Estou vendo lá quantos livros. Quando liam para mim. E quando gostava de ouvir e de ler histórias dos autores mais variados, os que me caísse na mão. E depois, acho que foi por causa disso, que eu li tanta história que foi assim como uma caixa d'água, que foi enchendo, começou a entornar, eu comecei a inventar as minhas próprias histórias. Então, eu acho que eu continuei crescendo e lendo sempre. Então, eu vejo ali, quando tem como jovens, adolescentes, que aqui tem crianças menores, depois tem outros maiores atrás, tem adultos. Eu gosto de escrever para todas as idades.
porque eu gostei de ler em todas as idades. Então, todas as histórias são interessantes. Eu, quando era criança, nunca imaginei que eu ia crescer e virar escritora, mas foi uma coisa que, quando eu comecei a escrever, eu gostei muito e eu me encontrei nisso. E acho que agora, já que nós somos tantos aqui e num lugar tão aberto, tão cheio de barulhos vindo de fora, o melhor, em vez de eu ficar falando, é eu tentar responder as curiosidades de vocês. Então, como ele já disse, tem pessoas que estão aí no meio do público, com o microfone, e vocês fazem perguntas, e, por favor, quando for feita a pergunta, presta atenção na resposta. Eu vou tentar responder de maneira rápida, curta, para poder passar adiante para outro, que é para muita gente ter chance de perguntar. E pediria a vocês que prestem atenção. Tem muitos que estão conversando lá, mas que prestem atenção às perguntas que os outros fizeram antes, que é para a gente não ter que repetir a mesma pergunta e eu não ter que repetir a mesma resposta. Se a pergunta for repetida, eu vou só dizer, já fizeram essa pergunta e vamos passar adiante. Então, prestem atenção para não perguntar a mesma coisa que outros já perguntaram antes. Mas estou muito feliz de estar aqui, de estar vendo vocês todos com essa carinha linda, interessada e ótima. Então, podemos começar. Quem é que está com o microfone aí? Quem quer perguntar? Quais são os seus livros mais populares? Os meus livros mais populares, acho que são Menina Bonita do Laço de Fita, Bisabia, Bisabel e História Meio ao Contrário. Então, de todos os livros que você escreveu, qual que você mais gosta? Não tenho um livro preferido assim, porque em cada momento é um. Geralmente, o que eu gosto mais é do último, porque é assim como se fosse um filho caçula, ainda está ali precisando de colo. Mas depois que ele sai pelo mundo, a gente vai deixando ele crescer e ir embora. Pode perguntar. Olha, qual é o livro mais engraçado que tu acha que você já fez? Isso depende de quem acha graça em quê, né? Porque cada pessoa acha graça numa coisa diferente. Eu, quando inventei a história, nem sei dizer o que é que tem graça ou o que não tem. Acho que um livro muito divertido de fazer, para mim, é um livro que chama O Menino Pedro e Seu Boi Voador. Mas não é engraçado assim de dar risada, não. É engraçado de dar sorrisos. Em que ano que você começou? Em que ano que os livros foram criados por você? Isso, eu comecei a escrever em 1969, mas não foi livro ainda. Eu comecei escrevendo histórias que eram publicadas numa revista. Depois de alguns anos, com essas histórias sendo publicadas em revistas, eu comecei a juntar as histórias e publicar assim, 4 histórias fazendo um livro. Isso foi em 1977. E desde então estou escrevendo, publicando direto em livro. Meu nome é Lucas. Eu queria saber se você foi amiga do Ziraldo. Eu fui muito amiga do Ziraldo, adorava o Ziraldo. Eu sou muito amiga da Ruth Rocha, que é outra escritora que vocês devem conhecer e ler também, da Lígia Bojunga, do Léo Cunha. Fui muito amiga de uma escritora que eu adorava e que já morreu, a Silvia Ortoff. Sou amiga da Marina Colassante. Nós somos muito amigos entre nós. E o Ziraldo dizia uma coisa que é muito legal e que eu gosto de repetir sempre, então vou repetir aqui. Ele sempre disse que ler é mais importante do que estudar. E eu acho que é verdade. Ler é tão importante que vale como muito estudo. Qual foi o primeiro livro que você escreveu? O primeiro livro que eu publiquei foi Bento que Bento é o Frade. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Por exemplo, eu escrevo, eu gosto de ler e escrever muito. Quem é que está aí? Eu tô aqui. Aqui, ó.
Tá. Oi. Ah, tá. Eu gosto de ler e escrever muito e eu me inspiro muito em você. Olha só que responsabilidade a minha. E eu gostaria de saber se você se inspira ou já se inspirou em alguma outra mulher. Olha, todas as mulheres que fazem alguma coisa inspiram a gente sempre. Eu comecei lendo coisas variadas, mas eu tive uma escritora que foi a primeira mulher que eu vi que sabia publicar livro, que publicava livro, que escrevia, e eu fiquei fascinada com isso. Eu tinha 7 anos e o nome dela era Lídia Bezuchet. Ela escreveu um livro chamado Histórias de Meu Tio Macário, e era um livro que se passava no Amazonas, e era muito interessante. Nesse tempo, eu morava em Buenos Aires, na Argentina, e esse livro ela primeiro publicou em espanhol, só muitos anos depois é que ela veio publicar esse livro no Brasil, e aí eu já estava adulta, já estava escrevendo, já estávamos as duas publicando na mesma editora, que era a Nova Fronteira, e eu disse a ela que ela tinha me inspirado, e eu lembrava de cor o primeiro parágrafo do livro dela. E ela ficou muito comovida comigo. Ela me inspirou diretamente. O nome dela era Lídia Bezuchet. Mas, na verdade, ela era uma historiadora que escreveu uma biografia de Pedro II, muito importante. Mas ela escreveu esse livro infantil, que foi um livro que eu adorei. Oi. Oi? Quem é? Aqui, ó. Ah, isso. Oi. Meu nome é Natasha, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Como que você teve a ideia de escrever Menina Bonita do Laço de Fita? Menina Bonita do Laço de Fita, eu escrevi para minha filha Luísa quando ela nasceu, porque ela tinha muito pouco cabelo quando era bebezinha. Eu punha um laço de fita na cabeça dela quando saía para passear no carrinho, e para não ficarem achando que era um menino. Ela tinha um coelhinho de pelúcia que ficava com ela no berço. Os irmãos mais velhos brincavam com ela, perguntando como é que ela era tão branquela, porque eles eram mais morenos que ela. E aí, então, perguntava: ô menina com laço de fita, por que você foi sair tão branquinha? E aí um irmão perguntava isso, o outro respondia dizendo: ah, é porque mamãe passou talco em mim, meu irmão jogou açúcar em mim, não sei o que. Ficava claro que ela não respondia nada, que ela não sabia falar, mas eles brincavam disso. E eu fui fazendo essa história, só que eu troquei. Eu fiz que ela fosse uma menina pretinha em vez de branquinha, e todas as coisas de como ela ficou pretinha, tá? Outra pergunta. Ana Maria Machado, pelo fato de você ser mulher, por acaso você foi subestimada ou desrespeitada de alguma forma pelo seu gênero? Eu fui muito subestimada no jornalismo. Eu vou esperar saírem da sua frente, porque você fez a pergunta e não está conseguindo me ver, né? É. Bom, quando eu fui jornalista, eu fui trabalhar em jornal, e eu dirigia um setor inteiro do jornal, mas não deixavam que eu assinasse o que eu fizesse, porque nesse tempo mulher não podia assinar o que saísse escrito no jornal, só se fosse no segundo caderno, que era das coisas mais leves, mas quando eu escrevia sobre política ou economia, não deixava. E eu fui muito subestimada no jornalismo. Mas na literatura eu nunca me senti subestimada por ser mulher, não. Acho que os artistas são mais generosos, mais abertos nisso. Aqui. Ah. Oi, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Quando eu crescer, eu quero ser escritora. Eu já sou, né? Eu escrevo várias histórias. Você tem alguma dica para as crianças que querem ser escritoras? Eu acho que, primeiro, eu quero desejar que você seja escritora, possa escrever e que seja muito bem-sucedida. Eu acho que a primeira coisa para escrever é ler muito. Então, eu te diria, leia tudo que te cair nas mãos.
Quando não gostar, abandona aquele, pega outro, pega aquele livro, mas eu acho que ler, se você ler muito, você vai formar um repertório de coisas. Eu costumo dizer que é como uma caixa d'água, que vai enchendo, 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 tem uma hora que começa a transbordar, que é na escrita. Você enche de leitura e transborda na escrita. Acho que essa é uma primeira coisa. E se você quiser não só ser uma escritora, mas ser uma boa escritora, eu acho que é bom você pensar um pouco sobre o que é a linguagem, porque a linguagem é o instrumento de quem escreve. Então, o que você quer fazer com as palavras, com a linguagem? Você quer ensinar alguma coisa ou você quer emocionar um leitor? Explorar a beleza da linguagem. Se você quiser ensinar só, é melhor você ser professora, porque os seus livros provavelmente vão ser livros interessantes, mas meio chatinhos. Agora, se você quiser, além de ensinar, escrever com beleza, então realmente vai fundo nisso, porque você quer ser uma artista. Mas é bom você se perguntar sempre: o que eu quero fazer com a linguagem? Ver a beleza da linguagem ou da lição? Tá? Obrigada. Quem é o próximo? Tá. Pode falar, fala. Não Meu tô... nome é Vitória. Eu queria perguntar. Quanto tempo você demorou para fazer o livro Bisabia Bisabel? Olha, eu diria que Bisabia Bisabel, que foi um livro que eu escrevi em 82, eu tinha nascido em 41, então eu estava com 41 anos, foi um livro que eu levei 41 anos para escrever. Porque o tempo que a gente leva não é só o tempo que fica sentado na frente do computador digitando, é o tempo que vai acumulando leituras e experiências até fazer esse livro. O trabalho em si do livro foi de alguns meses. Aí eu deixei descansar, voltei de novo, fiz uma revisão. A gente não mede o livro só pelo tempo que dedica a ele, mas é pelo tempo das experiências que acumula. Tá? Obrigada. Não. Tá. Quem é a próxima? Ok. Quais autores te ajudaram a fazer algum dos seus livros? Não, me ajudar diretamente, nenhum. Eu faço da minha cabeça, da minha coisa. Indiretamente, todos os autores que eu li ajudam a gente a pensar, a comparar, a ter ideias, para conversar com as ideias deles, mas não é uma coisa assim direta que um ajuda o outro, não. A ajuda é sempre indireta. Meu nome é Amália. Eu queria perguntar se você se inspirou em alguém para escrever o Bisabia Bisabel. Eu me inspirei nas minhas avós, sobretudo na minha avó materna, vovó Ritinha, que eu queria contar um pouco para os meus filhos como é que era o mundo no tempo da bisavó deles. Então, essa ideia assim, de tentar explicar como as coisas mudaram, como eram, então era um pouco isso. Mas é sempre uma inspiração indireta, nunca é. A Bisabia não é igual a que era minha avó Ritinha, é só uma inspiração. Quando eu crescer, eu gostaria de ser jornalista. E eu vou te fazer uma pergunta. Você gostaria de ter falado algo que nunca te perguntaram? Algo que nunca me perguntaram? Provavelmente, cada vez quando eu escrevo, eu fico tentando, quando eu escrevo uma história, eu fico tentando falar de algo que nunca me perguntaram, porque as perguntas a gente responde em entrevistas assim. Mas é só na hora de escrever que a gente vem. Mas essa pergunta é interessante. Se você quer ser jornalista, as qualidades para ser jornalista são diferentes um pouco das de ser escritora, em que a gente só explora a beleza da linguagem dessa maneira. Para ser jornalista, você tem que prestar atenção no fato, naquilo que está acontecendo, nos detalhes,
prestar atenção em cada detalhe, nas coisas que você vê, que você ouve, para poder reproduzir da maneira mais fiel possível o que aconteceu, tá? Olá, meu nome é Arthur. Então, eu queria saber se eu podia fazer 2 perguntas de 2 livros diferentes. Faça rápido. Então, do livro Raul das Ferozes Azuis, eu queria saber onde veio essa ideia de que é um livro de um garoto que do nada teve ferozes azuis. Essa ideia veio de uma observação do meu filho mais velho, Rodrigo, que muitas vezes ele ficava revoltado com injustiças que ele via, queria brigar e, ao mesmo tempo, não se metia na briga. E a gente conversou um pouco sobre isso, para dizer que, às vezes, não precisa ser uma briga física, mas ele tem que protestar, ele tem que mostrar que ele não está de acordo. Enfim, senão enferruja. Entendido. Então, do livro do Outro Mundo, eu queria saber que você disse que a história desse livro é baseada sobre uma história de sua amiga, né? É. Então, eu queria saber se um dos personagens desse livro, por exemplo, Mariano, Rosária, Léo e etc., existiram. Não, esses personagens são inventados. Esses são totalmente inventados. A história verdadeira, a história da menina escravizada e do que aconteceu, de que trancaram na senzala, tocaram fogo, essa história terrível, aconteceu com o avô da Verônica, que é uma amiga minha, que trabalhava como secretária da Ruth Rocha, que é outra escritora. E a Verônica me contou essa história, eu fiquei muito impressionada. E muito impressionante nessa história é porque essa história aconteceu de verdade e anos depois de ter havido a abolição da escravatura, de ter passado muitos anos, muita coisa, quando morreu a última descendente daquela família, daquela casa, descobriram que ela deixou de herança a fazenda onde eles moravam para o avô da Verônica. Essa história aconteceu com o avô da Verônica no interior de São Paulo. E quando a Verônica me contou isso, eu achei essa história muito impressionante, muito cruel, muito terrível, e, ao mesmo tempo, mostrando uma vontade de tentar recuperar, de alguma maneira, aquela injustiça e aquela violência toda por parte de um descendente do dono da fazenda. Então, essa parte é que é verdadeira. Agora, as crianças, os adolescentes que vão lá nesse lugar e que descobrem essa história, e o fantasma que aparece, isso não é de verdade. Nós, as meninas do pelotão ecológico da Escola Luiz e Senen, a gente tem um presente para você. Ai, que bom, obrigada. Onde que estão que eu não estou vendo? Ah, no corredor. É porque todo mundo levanta a mão, aí eu fico sem saber qual delas é. É bom agitar, assim, pronto. Ana Maria, qual foi o ano que você fez o livro da Menina Bonita do Laço de Fita? A história eu escrevi em 1983, que foi o ano que nasceu minha filha Luísa. Mas primeiro eu publiquei numa revista. E essa história só saiu em livro em 1986, 3 anos depois. Oi, eu sou o João Pedro. Oi, João Pedro, cadê você? Aqui. Ana Maria Machado, qual foi o seu livro que deu mais trabalho? Ah, olha, o meu livro que deu mais trabalho, eu acho que é o livro que tem menos palavras. Mas me deu muito trabalho encontrar essas palavras. É um livro que chama Um Avião e uma Viola, Uma Labareda e um Malabarista, Um Mafuá e uma Fuinha, Um Macarrão e uma Carroça. E vai contando essa história assim. E eu levei uns 8 anos para escrever esse livro. Qual foi a história que você foi mais inspirada? Ah, não sei. É difícil saber isso. Eu não sei responder essa pergunta, não. Nem todas as perguntas que vocês fazem a gente sabe responder, não.
Qual é a próxima agora? Santa Isabel nasceu quando? Eu não sei, não estou vendo quem é. Ah, aqui, tá. Eu queria perguntar em qual personagem você se inspirou para fazer o livro de carta em carta. De carta em carta, eu me inspirei numa cidade que eu visitei, no México, onde tem uma praça grande, central, na cidade do México, que é a capital do México. E tem um lugar onde fica, assim, tem umas arcadas, que é um lugar coberto, e tem uma porção de mesinhas com uma porção... Hoje em dia são computadores. Eu voltei lá, eles estão com laptops. Mas quando eu vi, eram máquinas de escrever. E ficavam pessoas ali escrevendo cartas para quem não sabia escrever. E que chegava perto e dizia: eu quero escrever uma carta para o meu neto que está na cidade tal, para o meu sobrinho. E eles cobravam um dinheiro para escrever essas cartas. E aí eu fiquei ali uma manhã vendo eles escreverem essas cartas e comecei a pensar nessa ideia de escrever cartas, de alguém que escrevia cartas assim. E comecei a ter a ideia de escrever, de fazer essa história entre um avô e um neto. Porque hoje em dia a gente tem mais escola no Brasil e tudo, então é mais difícil. Graças a Deus, as pessoas sabem escrever mais. Tem menos gente que não sabe escrever. Então, para fazer um analfabeto que não ia saber escrever, eu quis fazer um mais velho, um avô. Foi aí que eu me inspirei. Pessoal, olha, nós estamos já chegando na parte final. Eu vou pedir para a gente tentar fazer um pouquinho mais de silêncio, para a gente conseguir ouvir melhor. Vamos fazer mais 2 últimas perguntas. Depois que dessas 2 últimas, Ana Maria vai ali no meio do pavilhão, tem a parte dos autógrafos, ela vai sentar numa mesa lá, e aí vocês, por favor, façam uma fila para poder pedir os autógrafos, quem quiser tirar alguma foto com ela, alguma coisa, mas isso organizadamente numa fila, por favor. Vamos fazer aí as 2, pode ser você mesmo, que eu estou com outro microfone, as 2 últimas perguntas, tá, gente? Tá. Quem é agora? Ali também, ó. Hã? Você sabe Põe quantos aí que eu livros pego você depois. já fez? Olha, eu não sei direito, são mais de 100, mas é difícil saber com certeza, porque tem alguns livros que, quando foram publicados, eles juntavam 4 histórias diferentes, 3 histórias diferentes, e depois essas histórias foram publicadas separadas. E tem outros que as histórias foram publicadas separadas e mais tarde eu juntei em outra edição num livro só. Então, depende do critério, o número varia, mas são mais de 100. Oi, meu nome é Heitor. Eu quero saber como é que você se tornou escritora. Eu me tornei escritora porque iam fazer uma revista em São Paulo. Aguenta o... Que estava procurando escritores novos que nunca tivessem escrito para criança. Então, eles falaram com várias pessoas para tentar escrever e inventar uma história. Então, a Ruth Rocha, o Joel Rufino, eu e outros, inventamos essas histórias para fazer. E como os leitores gostaram das nossas, a gente continua escrevendo. Os leitores me escolheram, junto com outras pessoas. Pessoal, o pessoal da organização aqui acabou de me dar uma ideia que vai funcionar melhor. Em vez de tentar passar pela multidão e a Ana Maria para lá, nós vamos mudar a sessão de autógrafo aqui para o palco. Então, vocês vão fazer a fila entrando por ali, tá? Pelo lado, meu lado direito, o lado esquerdo de vocês. E aí vai dar para organizar melhor. Gente, vamos agradecer, uma salva de palmas para a Ana Maria. Muito obrigada.